hoje nós vamos estudar duas porções. Nós vamos estudar Matot, que quer dizer tribos, e vamos estudar Massei, né, que é a última porção do livro de Números. Então você vai fazer esse estudo comigo. Tem muita mensagem importante para nós nesse finalzinho. Lembra que quando nós estudamos a Torá, nós estamos estudando a palavra de Deus viva, aplicada nos dias de hoje. Deus não é uma coisa do Velho Testamento. Essa palavra foi do Igor me corrigiu, eu sempre falei que foi do Bispo Macião. Agora é o de Sardes, né? Chama o Meneto de Sardes, que foi o bispo católico que colocou essa frase Velho Testamento. E isso fica aquele negócio velho, né? Velho, Novo Testamento, estou debaixo da graça, estou debaixo da lei, e aquela confusão que o meio cristão faz. Na verdade, a palavra de Deus é uma só. Primeira aliança, segunda aliança, as alianças se fecham. Eu nunca creria no Novo Testamento se não houvesse o Antigo, né? A primeira aliança. E nunca creria também no Antigo se não tivesse a nova aliança, Jesus, né? A lei e a graça, né? A maior graça é, como o Rabino Shula fala, né? Graça é o sangue do Senhor, é o antibiótico para o pecado, é tirar o homem da perdição, do pecado, é um antibiótico. Está doente, está em pecado, é a graça dele, né? É a cruz, é o Gólgota, é o sangue derramado, é a vida eterna que nasce, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê, Israel agora está crendo no Messias, seja salvo e não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas por outro lado, Deus faz uma coisa muito interessante. Você podia salvar hoje, se Deus quisesse só a vida eterna, bastava levantar a mão hoje, aceitar Jesus e partir amanhã, morrer. Para que você vai ficar nessas trevas chamado mundo, desse sistema caótico que nós estamos vivendo, de tanta violência, de tanta guerra, de tanta fome, de tanta peste, de tanta desencontro, de tanta crise econômica? Para quê? Então, Deus te dá a graça, o antibiótico do pecado, para que você viva no deserto, até o dia que Ele volte, ou até o dia que Ele queira que você viva. Ele é o dono da vida, Ele tem os nossos dias determinados. E para viver nesse planeta chamado Terra, que a Bíblia chama de deserto ou de mundo, eu preciso da lei. A lei é a qualidade de vida de como viver, como trabalhar, como relacionar, como criar filho, como ganhar dinheiro, tudo isso é a lei. Então, eu não posso estar na graça e ausentar da lei. A lei é necessária. A lei, ela me conduz, é o aio, é aquilo que me conduz ali na estrada da vida até eu chegar na Canaã. Não é verdade? Eu preciso, é que venha uma estrada, eu sempre falo, uma estrada daqui para o Rio, a 040, cheia de placas, cheia de leis do trânsito. Se você não tem essas placas, você pode correr um risco nessa caminhada, não é verdade? Uma curva fechada, você entra depressa demais. Então, a lei é para a nossa proteção. A lei fala da proteção da graça. Então, eu estou na graça, eu tenho que proteger essa graça. Eu não posso perder essa graça. Eu tenho que ser vencedor e chegar na terra de Canaã, chegar na Canaã celestial. Por isso, eu preciso da lei. Então, não existe graça sem lei. E não existe lei sem a graça também. Então, essa é a visão da igreja do primeiro século. Por isso, nós fazemos toda essa tradição profética de profetizar a Torá. Imagina um mundo não matando, não roubando. Gente, já seria quase um semi-paraíso essa terra, não é verdade? Agora, imagina se a igreja estivesse estudando as 613 leis do Senhor, não é? Com mais o Novo Testamento, periodicamente, sistematicamente, como as nossas igrejas, nossas vidas estariam melhores. Põe na tela, então, vamos lá. Então, versículo 30, capítulo 30 de Números, capítulo 30, no versículo 1, diz assim, olha lá, disse, pois, Moisés aos cabeças das tribos de Israel, isto é o que o Senhor ordenou, quando o homem fizer voto ao Senhor ou jurar, ligando-se com obrigação, não violará a sua palavra segundo tudo que sair de sua boca, assim fará. Vamos esclarecer isso aqui. Essa aula de hoje é para resumir, é para tirar suas dúvidas. Muitos crentes falam assim, eu posso fazer voto, eu posso jurar? Você é muitas vezes educado na escola dominical que você não pode jurar. Você pode jurar sim. Pode jurar, é bíblico. Aqui falou, você pode fazer voto e pode jurar. No hebraico, a palavra neder, né? Neder quer dizer voto, né? Essa palavra voto é o voto que você faz a Deus. Então, por exemplo, você pode fazer um voto simples. Eu vejo aqui moças aqui, senhoras, dizendo assim para mim,
Rabino, eu posso fazer um voto de não tomar Coca-Cola durante um mês? Pode. Pode fazer voto de não tomar Coca-Cola, de não comer gordura, de não comer isso, comer aquilo. Pode fazer o voto de ajudar uma criança pobre. Pode fazer um voto de cada sinal de trânsito que alguém pediu, você dá dobrado. Eu não sei, você pode fazer o voto que você quiser. Então o voto é para ser feito e cumprido. Não é? O que a Bíblia diz é que você faça o voto, você cumpra esse voto. E Yom Kippur é o dia que a gente anula, é o Kol Nidrei, né? É o único dia do ano que nós anulamos esses votos, né? Isso já na época de Yeshua era assim, na época antiga, onde muitas vezes a pessoa faz um voto, mas depois ela não pode cumprir aquele voto. Vamos supor que eu fiz um voto de ajudar o pobre, uma família pobre. De repente eu perco o emprego. Como é que eu faço? Eu agora não tenho dinheiro, fiz um voto de ajudar um pobre, mas agora eu não tenho emprego, não está entrando. Como é que eu faço? Esse voto pode ser anulado, né? Então, na presença do sacerdote, ele fala, o sacerdote representando aqui a Deus, né? O sacerdote, que é a ligação do homem com Deus, pode quebrar esse voto e no dia de Yom Kippur é feito isso, a quebra dos votos, né? Então, algum motivo, a pessoa pode cancelar o voto. Agora, e jurar é o Shabá, então é outra palavra em hebraico. Jurar é diferente de voto. Jurar, você pode jurar. Juramento é feito, por exemplo, o casamento é um juramento. Prometo, né, diante dessas testemunhas, ser fiel à minha mulher, né, meu casamento é eterno, serei íntegro, serei responsável, te amarei a minha vida toda, não é assim? O casamento é um juramento. Então você tem juramento, sim, você pode jurar. Agora, o que é errado? Errado é jurar em nome de Deus. Você não pode jurar em nome de Deus. Por quê? Você não pode jurar em nome do Eterno. Quem é você para jurar pela eternidade? Você não é nada. Se você vai jurar por nome de Deus, você não vai cumprir, porque Deus é o supremo justo. É a suprema sabedoria, é o Criador dos céus e da terra. Então você vai jurar sobre os céus e terras? Você está doido. Você não pode fazer nunca isso, você vai ter. Você provavelmente não vai cumprir e vai vir maldição sobre a sua vida. Então, juramento você pode fazer, o que você não pode jurar é em nome de Deus. Agora, uma coisa importante. Quando Yeshua disse em Mateus 5,37, sobre o juramento, sabe o que Yeshua falou? Olha o ensinamento de Yeshua dentro da Torá. Para que você vai jurar? Se você fala que se o seu sim seja sim, e que o seu não seja não, fique aí, você não precisa jurar. Yeshua nos protege da Torá. Porque a lei é muito dura, gente. Se você faz e não cumpre, vai vir punição, vai vir consequência, não é verdade? Qualquer palavra de nossa boca que sai e sai irresponsavelmente, você vai dar conta daquela palavra, não é isso que a Bíblia diz? Então, o que Yeshua resumiu? Simplesmente, para que vocês vão jurar? Jura não, senhor. Ele está nos protegendo, né? Você vai jurar, você vai ter o risco. E Yeshua sabe a natureza humana fraca, faz juramento e não cumpre, nem assim a nossa vida. Quantas coisas que eu prometi a mim mesmo e não faço? Não é verdade, gente? Hein, gente? É verdade ou não é? Nós não somos fracos. Mesmo eu estou debaixo da graça, você é fraco do mesmo jeito. Nem com a graça você é fraco. A nossa carne é fraca. Eu tenho que lutar contra a carne, eu tenho que lutar contra a tentação, eu tenho que lutar contra os prazeres e deleites desse mundo. É muito difícil ser crente. Ser crente não é uma coisa fácil. É uma coisa da graça de Deus. Deus te dá esse dom da fé. Então, você pode, Yeshua disse, seja porém a sua palavra sim, sim, não, não. Você não precisa jurar. Para que você vai jurar? Agora, fazer voto você pode fazer. Então, jurar, deixa para jurar o seu casamento, uma coisa que você vai, né, tem assim um princípio eterno, alguma coisa que está dentro da palavra. Bom, aí logo depois do capítulo 30 até o verso 16, ele fala o seguinte: a mulher, quando é solteira, o pai é o responsável para ela. Aí a mulher fez um voto quando é solteira. Aí a mulher quer cancelar, mas agora casou. Como é que faz? Ela vai na casa do pai? Não. Aí o marido é o cabeça da mulher. Você vê que Paulo, lá em Efésios 5, Paulo sabe a Torá, você vê que ele escreve dentro da palavra de Deus. Então o marido é cabeça da esposa. Então se a esposa fez um voto quando solteira e ela quer quebrar um voto, ela agora vai quebrar com o marido. O marido é a autoridade que pode anular aquele voto. Isso é muito importante. Põe na tela. O marido pode então anular o voto feito junto ao pai. O mesmo